Então vamos nós, neste momento, vamos fechar os nossos olhos e vamos rogar a esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia, que esteja conosco, que permita que o nosso espírito possa assimilar, que os nossos benfeitores estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos iluminando, nos fortalecendo. Rogue neste momento, diga: Senhor, meu Deus, aqui estou eu, humildemente a te rogar o teu amparo e a tua proteção. Permita, Senhor, que essa energia cósmica, esse fluido cósmico, Senhor, possa ser derramado sobre todo o meu lar, sobre todos os meus entes queridos, sobre toda a minha família, sobre eu, Senhor. Ampara-me, Senhor, fortaleça, que eu seja forte e corajosa diante de todas as provas, diante de todas as dificuldades. Dá-me, Senhor, a luz. Envolva-me, Pai, em seu amor. E permita, Senhor, que eu possa fazer uso da minha mediunidade, Senhor, com muito amor, com muito carinho. E assim, Pai de infinita luz, eu vos peço. Eu peço ao grande Mestre Jesus, peço a Maria Santíssima, e peço ao meu anjo guardião e toda a minha equipe de trabalho, que esteja comigo neste momento, que me ilumine e que me fortaleça, agora e para tudo e tudo sempre. Que assim seja. Hoje, nós vamos estudar do livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. É a primeira parte, é o capítulo 6, o papel e influência do médium nas manifestações. Esse livro é muito importante para todos nós. Então, para compreender a mediunidade, para compreender esta ação dos espíritos sobre nós, é preciso inteirar-se de como se opera, de que forma se opera esta ação magnética de um espírito sobre o outro. A transmissão do pensamento de um espírito para conosco. Tudo isso é necessário essa compreensão. Por quê? Porque nós temos que entender que o nosso corpo físico, essa matéria grosseira, ela está envolta no perispírito, que é o nosso corpo perispiritual. E o espírito nosso, ele irradia por tudo. Na medida em que alguém se aproxima de nós, tá? E toca o nosso perispírito, toca através das vibrações, através do fluido. O perispírito, ele registra em forma de dor, em forma de alegria, em forma de opressão. Ele registra esta ação. Claro está essa imagem que ali está. Alguém pensa em você, encarnado ou desencarnado, e você sente. Por quê? Porque toca no nosso perispírito. O perispírito é um dos agentes, é o intermediário. Por isso que a gente diz que o espírito não entra, nenhum espírito entra dentro do nosso corpo. Porque aí estaria falseando a lei da física. Quer dizer, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Mas o encarnado que ali está, ele sente a presença, o fluido do desencarnado. E é através do nosso perispírito. Esse agente, esse intermediário entre o corpo físico e a nossa alma. E quando nós
observamos tudo isso, a gente pode ver que o espírito pode exprimir diretamente o seu pensamento pelo movimento, por um objeto. Então, às vezes, o espírito aproxima de você e emite um sentimento, emite uma sensação, emite uma dor. Ele fala espiritualmente. Então, ele fala assim: olha aquele objeto. E aí você olha. Olha o movimento daquele objeto. E você, sem perceber, você vai pelo comando do espírito. Então, é através do pensamento. Por isso que nós sentimos essa transmissão do pensamento dos espíritos. E é por esse intermédio que o espírito desencarnado se comunica conosco. Ele atua sobre a alma com a qual se identifica. Nenhum espírito se aproxima de nós e diz assim: eu vou me aproximar de fulaninha ali. Não, porque ele precisa estar ali. Porque existe algum fator que o chama a sua atenção e ele se aproxima daquela entidade, daquele ser encarnado. Ninguém se aproxima de nós por mero acaso. Então, se eu estou aqui, estou dentro do meu lar, dentro das minhas atividades profissionais, e a minha mente para, em um certo momento, eu começo a pensar em uma outra coisa, e se eu observar, passar a analisar o que está à minha volta, eu vou perceber que existe a ação de alguém que está querendo me transmitir alguma coisa, me falar alguma coisa, me mostrar alguma coisa. E é através desse sentimento, dessa irradiação fluídica, que nós sentimos a presença do espírito e identificamos se ele é bom ou mal. Como? Como eu posso identificar ele se o espírito é bom ou mal? O espírito bom vai trazer uma energia calma, serena, pacífica. Ele vem com toda uma doçura, com meiguice, com afabilidade. Ele me orienta, ele me instrua. Ele é bom. Mas, em compensação, aquele que traz uma vibração densa, dolorosa, pesada, e eu começo a ficar cansada, eu começo a suar, eu começo a ficar ofegante, eu começo a ficar triste, parece que eu estou presa naquela vibração negra, suja. Ali está um espírito que não é bom. Eu preciso auxiliar, que eu preciso socorrer. O espírito estranho, ele não substitui a alma. Então, é o que eu disse alguns momentos antes. Ele não substitui. Ninguém entra dentro do nosso corpo. Ele não pode também nos desalojar. Sabe, dizer assim, sai desse corpo, que esse corpo agora me pertence. Não. Não. Você, médium, você é a propriedade, vamos colocar assim, entre aspas, deste corpo. Nenhum espírito adentra. O que pode acontecer é ele se aproximar, tocar a sua aura perispiritual, tocar o seu perispírito, estar bem próximo ou à distância.
Através do seu fluido, da sua irradiação fluídica, ele pode te tocar, ele pode te induzir, mas você é que controla. Nós não podemos deixar que o Espírito venha e faça o que ele quiser, da forma que ele quiser, fale o que ele quiser. Não. Vamos deixar ele te controlar a revelia. Ah, se joga no chão e você, puf, te joga no chão. Ah, se joga na parede e você, puf, não. Ah, fala palavrão. Não, não. Eu tenho que ter disciplina. Eu me controlo e controlo a ele. Eu me controlo. Ele quer bater? Eu não vou bater. Ele quer xingar? Eu não vou xingar. Ele quer correr? Eu não vou correr. Ele quer se jogar no chão? Eu não vou deixar. Você vai ficar sentadinho, você vai me ouvir. Ah, você não quer ouvir? Você vai me ouvir. Nós temos que ter um controle de todos esses que se aproximam de nós e querem imprimir a sua vontade, imprimir o seu desejo, atuando exteriormente pelos órgãos do corpo físico. Então, é ele que quer fazer, ele que quer falar. Não. Eu falo a hora que eu quero, como eu desejo, eu disciplino, porque eu tenho que ser uma médium disciplinada. Eu não posso deixar a revelia e o Espírito fazer de forma alguma. Eu controlo. Eu controlo. Ele quer atuar sobre a minha sensibilidade, sobre a minha visão, sobre a minha audição, sobre o meu olfato, tato, frio, calor. Eu vou controlar. Ele quer falar a qualquer hora, ele quer fazer as coisas. Não, tudo tem disciplina. Se eu estou dentro da minha casa, eu vou sentar, eu vou orar, eu vou rogar a Deus, a Jesus, eu vou chamar toda a minha equipe de trabalho, eu vou desmaterializar, desimantar toda aquela irradiação, todo aquele fluido denso, eu vou dissolver toda a dor, toda a angústia, toda a tristeza, todo o mal-estar. Se eu estou vendo, eu tenho um trabalho melhor ainda, porque se eu estou vendo o Espírito, eu sei a condição que o Espírito está, porque quem vê é o Espírito. Quem ouve é você, médium. É a sua alma, o seu espírito que está desprendido, vê, ouve, sente o olfato, sente o toque dos espíritos, sente o frio, sente o calor. O nosso espírito, nossa alma, sente tudo isso, registra no nosso perispírito, e o nosso perispírito, ele passa para o nosso corpo físico. Quem vê não é o corpo, é a alma. Quem sente é a alma. Ela detecta, passa para o perispírito, que passa para o corpo. Nós temos que entender isso. No momento em que nós estamos despertos, na vigília, que a gente vê, a gente se controla. A gente chama o nosso anjo guardião, chama a nossa equipe espiritual e fala, vamos recolher esse espírito? Vamos recolher. Ele está assim, eu estou vendo ele, eu estou ouvindo ele, eu estou sentindo ele. Ele está com frio, ele está com calor, você precisa de ajuda. Eu começo a conversar com os espíritos. Eu vou acalmando esse espírito.
Se ele está com frio, eu vou colocar o calor nele, eu vou tirar ele daquele frio, daquela angústia. Se ele está sendo queimado, eu vou tirar ela daquela situação. Eu vou colocar todo o fluido curador, calmante, pacificador. Se ele está numa região tenebrosa, com mau cheiro, porque eu sinto o cheiro, eu vou tirar ele daquela condição. Se ele está gritando, berrando, eu vou auxiliá-lo. O papel do médium é ajudar, é amparar, é socorrer o espírito. O encarnado, ele pode perfeitamente ter consciência da ação exercida sobre ela do espírito estranho. Eu posso sentir a presença do meu protetor quando eu oro, porque eu me elevo. Eu sinto a calma, a serenidade. Eu posso sentir a ação exercida por um espírito doente, cansado, porque ele me traz a dor, ele me traz a tristeza, ele me traz a angústia. E esse papel nosso, que às vezes é um papel passivo, tá? Nós temos que trabalhar. Se você é médium, é um médium de incorporação, de psicofonia, que assimila tudo isso, tem que socorrer os espíritos. Não pode deixar o espírito fazer o que ele quer. Você tem que estar no autocontrole. Por isso que nós colocamos que a mediunidade inconsciente é rara, é raríssima atualmente. Porque a mediunidade consciente, ela, você sabe que o espírito ali está, você sabe a situação do espírito, e o médium, ele tem que estar ali atuante. O espírito está se comunicando, trazendo todo aquele fluido para ele, e ele não pode sair, deixar ao léu. Não, ele tem que estar ali vigilante. Ele tem que estar orientando o espírito. Ele tem que estar fazendo a troca fluídica, auxiliando aquela entidade, auxiliando os espíritos benfeitores que trazem esse espírito para que você possa amparar, fazer a transmutação fluídica do espírito, a transformação. O espírito pode não ter consciência de como ele está, e o médium tem que colocar ele ali consciente. O médium ali tem que auxiliá-lo, ampará-lo. Se é um médium de psicografia, o processo é o mesmo. Porque da mesma forma que ele fala, ele escreve. Ele traz a dor, ele traz a angústia, ele traz o bem-estar, ele traz a orientação. É muito importante nós estarmos cientes de auxiliar, de amparar, de socorrer esses espíritos. Pode acontecer que a alma do médium se comunique? Pode. Às vezes, esse médium, ele é levado pela sua equipe espiritual, ele sai do corpo físico, ou seja, ele se desdobra e ele traz a orientação, traz a instrução e ele se comunica. Kardec nos coloca que isso é perfeitamente natural. Se nós estivéssemos num trabalho mediúnico e o médium ali se comunica, e o médium fica ali naquele massa-barro não vai nem para frente nem para trás, nem para frente nem para trás, e você percebe que o médium, você é doutrinador, você é orientador, você, aquele amigo que ali está,
Oriente o médium, doutrine o médium. É um espírito que está se comunicando. Nós somos espíritos. Da mesma forma que nós podemos evocar pessoas vivas, ausentes ou presentes. Só devemos tomar cuidado para não colocá-las em perigo. Porque quando evocamos uma pessoa viva, se ela estiver fazendo algo que possa causar danos a ela, será prejudicial. Por quê? Porque ela pode entrar num transe profundo. Se ela estiver dormindo, ela virá se comunicar. Mas nós temos que tomar todas as medidas cabíveis para não colocarmos em risco o espírito que nós estamos comunicando. É importante a gente saber algumas coisas. Pode acontecer também, como esse espírito se comunica pela escrita, pela palavra, que ele vem trazendo toda a sua angústia. Ajude. Que a comunicação dessa alma em sofrimento, a alma do médium, ele quer falar, ele quer transmitir. Deixa ele falar, depois vamos analisar. Porque, às vezes, nós, médios, iniciantes, num trabalho mediúnico, nós ficamos com receios de se comunicar. Nós ficamos com receio. E esse receio faz com que a gente não dê a palavra ao espírito. Então, para você saber se é você ou não, eu uso uma técnica. Aí você está no seu trabalho mediúnico, você está ali orando, pedindo a presença do seu protetor. Aí você sente algo. E aí você não sabe se é você ou se é o espírito. Se é você ou é o espírito. Aí vem aquela dúvida. Ah, eu não vou falar, não, porque pode ser eu. Faça essa técnica. Meu anjo guardião, chame ele. Meu anjo guardião, se for um espírito que se comunique comigo, peça para ele para se afastar. Aí, dá um tempo. Observa. Como se você fosse uma parabólica e observa. Ai, tá tranquilo. Meu anjo guardião, aproxima de novo esse espírito de mim. Aproxima mais. Mentalmente, você conversando com o seu anjo guardião. Aproxima mais. E aí você vai sentir o fluido dele. E aí você vai conversar com ele. Vai dialogar com ele. Se está num trabalho mediúnico, passa para o orientador. Olha, aqui tem um espírito assim, que quer se comunicar. Ele está falando isso, aí você vai falando. Olha, o espírito está doente, eu estou doente, eu estou cansada, eu estou triste. Você vai passando o que o espírito tem. Isso é importante para os médiuns novatos. Isso você vai auxiliando. E o orientador vai te orientar. E você vai conversar com o espírito também. Porque ele vai te ouvir, porque ele está mais ligado a você e vai ouvir o orientador. Então, a gente não precisa ter medo, ter receio, de modo algum. De modo algum. Então, é importante que você trabalhe isso. Trabalhe nesse primeiro contato. O espírito, ele fala como se ele estivesse desligado da matéria. Isso tanto para o médium novato, que se comunica, ele, o próprio espírito, como para o espírito comunicante que se aproxima do médium novato. A questão é saber se não é sempre, né,
o médium que está se comunicando. Por isso é importante você estar sempre atento. Nós temos que estarmos sempre atentos, como se fosse uma parabólica, tentando detectar: sou eu ou é o espírito? Peça para se afastar. Peça para se aproximar, 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 até te tocar perispiritualmente. E aí, os pensamentos virão. Os pensamentos começarão a sair. A emissão dos pensamentos vai começar a crescer, crescer, na medida em que você for adquirindo essa experiência. Por isso que é importante a gente deixar fluir. Às vezes o nosso protetor se aproxima de nós, e fica repetindo só uma frase, só uma frase. Eu lembro quando eu comecei com a minha mediunidade. O meu protetor, ele vinha e falava somente uma frase. E eu ficava, acho que sou eu. Ele falava dessa forma assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E eu ficava naquela. E não saía daquela. Eu falava, sou eu. Aí vinha outro e falava diferente. Né? Paz na terra os homens de boa vontade. Até o dia que eu resolvi abrir a minha boca e falar. Aí desembestou. Porque além de ser, de falar aquela frase que se repetia 1, 2, 10 vezes na minha cabeça, as palavras começaram a fluir, a fluir, a fluir. Então, médium, não tenha medo de trazer a sua mensagem. Fale. Depois nós vamos analisar. Depois nós vamos avaliar. Kardec nos coloca que esta opinião absolutista que ele coloca do médium se comunicar é uma teoria incompleta. Por esse motivo, é sempre perigoso conceber teorias sem análise, sem conhecimento profundo, das quais, se pudermos ver uma só face. Não julgue antes de você conhecer. Não emita a sua opinião sem conhecimento. Isso é importante. Conheça, estude. Estude o Livro dos Médiuns. Estude o Livro dos Espíritos. Estude a obra básica. Essa intervenção estranha não pode ser duvidosa. Uma pessoa que não sabe ler ou escrever, um médium fala ou escreve em línguas que desconhece. Quantas vezes nós conhecemos pessoas, e Divaldo coloca em seus livros, em sua biografia, a médium que não sabia ler, mas conhecia o Livro dos Espíritos de trás para frente e de frente para trás. Porque o Espírito traz o conhecimento. Estudou em vidas passadas. Aquela pessoa que às vezes não sabe escrever, os Espíritos podem vir através dela e escrever. Aquele que não sabe as línguas estrangeiras, o Espírito pode vir e falar numa língua estrangeira. Mas o médium, ele já deve ter passado em vidas passadas por aquele país. Então, ele traz com facilidade aquela linguagem. Isso é maravilhoso. A mediunidade é maravilhosa. E os pensamentos que exprimem são contrários ao seu modo de ver ou fora do alcance de sua inteligência. Quantas vezes o espírito protetor vem e nos orienta e nos puxa nossas orelhas e a gente fala assim, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. E a gente fala. E o espírito vem
puxa as nossas orelhas, sabe das nossas falhas. Por isso que é importante a gente trabalhar dentro de nós, a gente crescer. Os espíritos estranhos compreendem todas as línguas. As línguas são a expressão do pensamento. O espírito vem falando em inglês. Eu não falo inglês, eu não entendo inglês. Meu anjo guardião, peça para esse espírito falar a minha linguagem. E o espírito virá trazer a sua linguagem. Peça para ele traduzir, meu anjo guardião. E o espírito vai traduzir. Nós não podemos fazer um bicho de 7 cabeças. Nós não podemos. Mediunidade é luz. E o médium, ele tem que ter essa flexibilidade para socorrer, para amparar, para fazer essa mudança fluídica nos nossos entes queridos, nos nossos familiares já desencarnados, no nosso pai, na nossa mãe, nos nossos parentes, nos nossos desconhecidos. O médium tem que ter esse conhecimento, tem que ter essa oportunidade. Não importa quem ele já foi no passado, importa é hoje. Importa é auxiliarmos os espíritos, é socorrermos, é ampararmos, é trazermos a luz, trazermos a paz, a harmonia. Seja ele quem for, bom, mau, preto, branco, amarelo, inglês, francês, japonês, americano, não importa. É um espírito que vem até nós e que devemos auxiliá-los, ampará-los, socorrê-los. Essa é a nossa grande responsabilidade. E a nossa maior responsabilidade é socorrer esses espíritos, é ampará-los, fazer a transformação fluídica deles, tirar os fluidos densos, fluidos de discórdia, de desarmonia, de desentendimento, tirarmos dos espíritos estranhos todo o mal que eles trazem, dos espíritos inferiores, dos nossos pais, nossas mães, dos nossos parentes conhecidos ou desconhecidos, tirarmos o orgulho, o egoísmo, a maldade, a inveja, o ciúme, a sensualidade, tudo aquilo que eles trazem, transformando-os, modificando fluidicamente esses espíritos, socorrendo-os e levando todos esses espíritos às colônias espirituais. Amparando nessas colônias, onde eles vão ser auxiliados, socorridos, nos parques de evangelizações, nos educandários, nos reformatórios. Vamos socorrer os hostis, os ambiciosos, os fanáticos, os infiéis, os nossos inimigos, aqueles que batem à nossa porta, famintos, famintos do evangelho, famintos do amor. Vamos socorrê-los, vamos ampará-los. É muito importante você, médio, trabalhar, você, médio, crescer. Não desprezes o dom que há em ti. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Mediunidade é luz, é amparo. Nós somos os trabalhadores da última hora, que devemos socorrer essas entidades, que devemos ampará-las, aliviá-las, trazer elas para um lugar melhor, despertando para o bem, despertando para o amor.